Bom, então para que você entenda, tá, o que que é, né, uma brecha, tá, o que que é uma legalidade, tá, para que você venha entender, né, e fechar, né, para que o inimigo ele não tenha o poder de tocar em você, de tocar na sua vida, de tocar na sua família, né, e de te influenciar, tá? Uma brecha, tá, é uma fenda, é uma abertura, uma possibilidade ou uma oportunidade, tá? Que o inimigo ele encontra para poder atingir a sua vida. Então imagine, tá? Que você vai fechar a janela e fica aquela frechinha bem pequenininha, que muitas das vezes para nós está fechada, mas no mundo espiritual não tá. Então é um pensamento. A Bíblia diz lá em Tiago 1:14 que nós pecamos só de pensar. Então você pensa, se você não repreender o seu pensamento e confessar, Senhor, eu pensei isso. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Aquilo pode se tornar uma legalidade na sua vida, tá? E o que é uma legalidade? Uma legalidade, tá? É quando você dá o direito legal. E aí é uma porta. A brecha é uma fresta, uma fenda. E a legalidade, ela já é a porta para o diabo entrar. Então, primeiro, ele precisa de uma brecha. E uma brecha, ele atua na sua vida para que ele consiga entrar e dominar você, tá? Então, a legalidade é quando o inimigo ele já tem ali você como uma propriedade. Ele consegue tocar, ele consegue ferir, ele consegue dar doença, ele consegue te oprimir, ele já consegue ter um poder maior na sua vida, tá? Mas o que eu vou trazer para vocês são brechas, tá? Então são possibilidades, tá? São oportunidades que o inimigo vai encontrar para entrar na sua vida através dessas brechas. Então, se a gente não confessar, se a gente não pedir perdão, por essas brechas ele vai conseguir atuar nas nossas vidas. Então, o que eu vou trazer hoje são brechas, não legalidades. Geralmente eu falo muito de legalidade, né? Então, quando você tem um vício, quando você assiste pornografia, quando você comete um adultério, fornicação, você já tem uma legalidade. Então o inimigo ele já tem um controle da sua vida. Ele faz o que ele quiser, tá? Ele tem um acesso, ele consegue fazer e desfazer na sua vida, tá? Agora quando você tem só uma brecha, então você ainda consegue, tá? Com a misericórdia de Deus, impedir com que ele faça uma legalidade, tá? Então, a brecha você precisa fazer o quê? Confessar. Você precisa falar pro Senhor, olha, Senhor, eu pensei isso, eu imaginei isso, tem algo que eu preciso quebrar, eu preciso anular na minha vida, tá bom? Então, para que vocês entendam a respeito disso. Pra gente não perder o fio da meada aqui. Então, vamos lá. A primeira brecha que eu falei, tá? É a brecha da maldição hereditária, tá bom? Como eu falei para vocês, tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram. Ah, pastora, mas eu nasci num berço evangélico. Só que o seu pai e a sua mãe antes eram evangélicos? Seus avós, os seus tataravós, bisavós eram evangélicos? Alguém levantou um altar. Às vezes você vai ter um problema financeiro, você vai ter um problema com relacionamentos, tá? Um problema com vício. Você não consegue se libertar. É porque alguém precisa fechar essa brecha. Uma coisa que é muito interessante, você não fecha a brecha de ninguém, tá? Ah, eu vou fechar a brecha do meu marido. Ah, eu vou fechar a brecha do meu filho. Ah, eu vou fechar a brecha da minha mãe. Você não fecha a brecha de ninguém, tá? Você só fecha a sua própria brecha. Não tem como. Você pode orar para Deus, tá? Você pode orar para Deus convencer aquela pessoa, tá? Mas você não pode pedir perdão por ela, tá bom? Quando nós pastores, a gente faz uma oração para que a gente venha pedir perdão, né? Confessar o pecado da igreja. Mas a gente tem que entender que a igreja precisa ser levada a isso, ter essa consciência. Então, nós como igreja, nós confessamos os pecados, mas eu tô aqui ensinando você, não tô? Então, esse é o meu papel. Não adianta nada eu confessar o seu pecado, mas não te ensinar a como fechar essa legalidade. Então, para isso, a gente aprende a confessar os pecados. Amém? Tem que confessar. Meus queridos, pecado é você falar, Senhor,
me perdoa pelo pecado da mentira, pelo pecado do adultério, você precisa declarar qual foi o pecado, tá? Você precisa falar com a sua boca, senão não adianta. A segunda brecha são pessoas que são oferecidas a entidades, tá? A pessoa foi consagrada, a mãe consagrou, às vezes até na barriga, tá? Às vezes a mãe tinha um problema, eu pego muito esses casos. Às vezes a mãe tinha um problema na gestação, tá? E aí o que acontece? A mãe vai no terreiro, vai no espiritismo, e ali a entidade até toma a boca de alguém e fala, ó, vai ser uma menina, vai ser um menino, dá um nome. Pede ainda para dar um nome, dá um nome tal. E aí a pessoa vai lá e dá. O que acontece? Essa entidade, ela vai tomar conta de você e ela vai achar que ela é dona de você, tá? Ela vai achar que é dona de você. Então, a todo instante, ela vai querer ter o governo de novo. Ela vai querer o quê? Dominar você. Então, não é simples assim, tá? A palavra do Senhor diz, biblicamente eu vou trazer para você isso, tá? A palavra do Senhor diz que quando você expulsa o demônio de uma pessoa, certo? Você expulsou o demônio de uma pessoa. O que vai acontecer aqui? Aquele demônio, ele vai tentar voltar de novo para casa, tá? Ele não vai buscar outra pessoa. Isso daqui é bíblico, o que eu tô falando para você é Bíblia. Ele não vai buscar outra pessoa. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar voltar de novo pro lugar onde ele foi o quê? Expulso. Ele quer voltar na casa que foi adornada, que tá limpinha, tá? O demônio, ele só te abandona. Ele só te abandona quando você morre, tá? Então, eu fui liberta, mas ele continua do seu lado, fazendo de tudo para entrar de novo, tá? Ele não sai, ele não vai para outra pessoa, ele continua em você. Ele só sai de você quando você morre, que aí a gente chama de espíritos familiares, tá bom? E o que ele vai tentar fazer? Aí o espírito que te acompanhava, ele vai tentar entrar em outra pessoa da sua família. Mas enquanto você estiver aqui, ele vai querer a todo instante voltar para o lugar aonde ele foi expulso. Amém? Dá um joinha aí, todo mundo que entendeu. Então, ele sempre vai achar que ele é dono, tá? Dono de você. Então, aqui é sempre necessário o quê? Consagração. Não pode dar brecha. Se der brecha, volta, tá? E a Bíblia diz que 7 vezes mais forte. Amém? É 7 vezes pior. Terceira brecha, rejeição. A gente trabalha muito com cura interior, tá? Emoções. Isso eu falo pra todo mundo, gente. Pra todo mundo, todo mundo, todo mundo. Cuida das suas emoções. Cuida do seu coração. Cuidado com chateação. Cuidado com ofensa. Você não tem noção a brecha que você abre quando você tá magoado, tá ferido, tá chateado. Você não tem noção a brecha que você abre. Você não tem noção. Principalmente se isso descer pro teu coração. Quando alguém faz alguma coisa pra você que te chateou, você já tem que entregar pra Deus. Isso é se você não tiver ferida, tá? Se tiver ferida, já é legalidade, já é porta de demônio que tá aberta na sua vida. Não fui curada, tenho que liberar perdão, não liberei, acho que liberei, não liberei. Não adianta, já é uma porta que o demônio ele atua na sua vida, tá? Agora, se você já foi curado, tá? Eu já fui curado. Ele não vai querer te abandonar. Então, ele sempre vai fazer de tudo, tá? Para que o sentimento volte de novo. A chateação, a ofensa, né? A mágoa, o ressentimento. Então, ele vai fazer de tudo. Ele vai usar todas as situações possíveis para te chatear. Então, cuidado, tá? Cuidado com as suas emoções. Cuidado. Essa é a brecha que o inimigo essa é a brecha que eu mais vejo, tá? O inimigo usar as pessoas, sem com que elas percebam,
é a brecha mais fácil de se detectar, é as emoções. Cuidado com as suas emoções. Suas emoções inconstantes, emoções de, sabe aquela emoção que é sempre assim, ó, nunca é uma frequência, sempre é ou tô mal, ou tô bem, ou tô mal, ou tô bem. Cuidado, isso já é uma brecha, já é uma porta pro inimigo. Não tá curado, tá? Se já tem oscilação, tá? A Bíblia diz que o fruto do Espírito, ele traz o autocontrole. Se você não tem controle nas suas emoções, tudo te tira do controle. Tô triste, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste. Você é uma inconstância em pessoa. Isso já é uma brecha pro inimigo atuar, tá? Que já se tornou uma legalidade porque tem coisas que não foram tratadas ainda. Precisa tratar. Amém? Glória a Deus. Tem que tomar muito cuidado. Essa é a brecha que o inimigo mais usa na vida de um cristão. De um cristão. É a brecha que ele mais usa. Amém? Eu lembro uma vez, eu vou contar algo pra vocês. Eu lembro uma vez que eu tava muito machucada com alguém. Muito ferida. Tava muito ferida, muito ferida, muito ferida mesmo. Tava muito chateada. E aí, o que acontece? Eu sabia que eu tava chateada. E eu tava no processo, né, de falar pro Senhor curar. E eu tava no processo do Senhor curar o meu coração. Cris, minha linda, tira seu áudio, meu bebê. Foi mal. Amém, fique em paz. E aí, preste bem atenção nisso. Como é lindo o que Deus faz nas nossas vidas. E uma prima minha lá do Paraná teve um sonho comigo. E ela teve um sonho comigo e ela me mostrou exatamente aonde era a minha chateação, mas eu já sabia. E ela falou pra mim, olha, tem pessoas que estão falando mal de você no mundo espiritual, né? E por você tá chateado, tá te machucando. E eu tinha sonhado que meus dentes estavam todos moles. Meus dentes caíam tudo na minha mão. Eu pegava meus dentes assim, ó, e eu ficava desesperada. Meu Deus, eu preciso ir num dentista, porque meus dentes estavam tudo mole, tudo caindo. O que é isso? Emocional abalado. O meu emocional tava abalado. E aí, nisso, ela pegou e falou pra mim. Ela falou assim, ó, cuidado, porque o inimigo ele tá buscando uma brecha. E era brecha onde? Nas minhas emoções. Mas você é pastora, eu sou pastora de cura e de libertação. Ninguém é a quarta pessoa da Trindade. Todo mundo aqui se machuca, se chateia, só que a gente não pode permanecer. A gente tem que saber lutar e seguir em frente. E aí, eu já sabia o que era, eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já sabia de tudo. E aí eu falei assim, olha, sozinha eu não tô conseguindo, eu preciso de ajuda. Isso é humildade, é você ser humilde, tá? Pra você entender que você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de ajuda de alguém. E aí eu peguei para uma pastora amiga maravilhosa que é da área da libertação e da cura também. Eu cheguei e falei para ela, falei assim, olha, eu preciso que você ore em mim e acesse a minha alma, porque eu preciso liberar alguém. Gente, foi instantâneo. Olha para você ver. Foi instantâneo. Por quê? Porque eu precisava que ela fosse na raiz. E eu ainda falei pra ela assim, ó, eu já te dou o que você tem que fazer. Só faça por mim, porque eu não tô tendo força pra fazer por mim. Mas eu já sabia o que era. Eu sou a pessoa que eu sei, já dou o diagnóstico e ainda já dou a receita pra pessoa fazer. Aí eu falei pra ela, acessa a minha alma e eu vou fazer a oração de liberar essa pessoa. E eu fui e liberei a pessoa, graças a Deus. Depois daquilo, nunca mais. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque eu estava dando brecha pro inimigo atuar onde? Nas minhas emoções. Por conta de uma chateação, por conta de uma traição, por conta de uma ofensa. Porque eu me sentia assim, traída, decepcionada. E aí o diabo, ele queria usar onde? As minhas emoções. Amém? Às vezes ele tá tentando buscar um pecado na sua vida e ele não consegue acessar o pecado. Ele não consegue encontrar um pecado na sua vida. E o que ele vai querer fazer? Ele vai querer usar alguém para te ferir, para te machucar, para que ele venha ter acesso na sua vida. Amém? Agora vamos lá. Pessoas
tá? Você tem pessoas na sua família que ainda permanece no ocultismo, tá? Pessoas que são da feitiçaria, pessoas que são do espiritismo, pessoas que fazem macumba, você sabe. Ó, eu tenho uma tia, eu tenho uma avó, eu tenho uma irmã, eu tenho alguém que faz, que ainda está nessa linhagem, tá? Oh, é você que tá aí. Eu já tava ficando preocupada. Eu falei assim, meu Deus, a Cris tá fazendo alguém ouvir isso daí, vai falar, essa pastora é louca. Não tô ouvindo. A que tava aqui escutando foi a Cissa, que o marido dela foi domingo. Amém. Aí ela observou. Glória a Deus. Agora eu posso ir profundo. Amém, glória a Deus. Então, o que acontece? Você tem alguém na sua família, tá? Que mexe com isso, mexe com feitiçaria. Minhas queridas, esse tipo de pessoa é normal, tá? Eu sou uma cristã, eu sou pastora. Eu entrego toda a minha família para Deus, certo? Eu vou orar pelos meus parentes, eu vou orar pelos meus primos, pelos meus tios. Eu já consagro eles. A mesma coisa é o povo de lá. Eles fazem a mesma coisa, certo? Então, eles vão entregar também a família deles. Eles vão... Por quê? Porque o próprio espírito maligno, o que ele vai tentar fazer? Ele vai fazer com que a pessoa, tá? Com que a pessoa, ela entregue os familiares, para que esse espírito, ele continue sendo geracional. Amém? Então, ele vai tentar fazer com que essas pessoas sejam influenciadas por essa entidade. Então, se você tem alguém da sua família, da sua parentela, que mexe com feitiçaria, que é do espiritismo, que tem que faz parte, eles entregam vocês também, a família de vocês. Eles colocam o nome de vocês lá, tá? Então, se você tiver uma brecha, esse demônio vai te influenciar. Esse demônio, ele vai querer voltar pro lugar da onde ele saiu. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode fazer. Ninguém? Não tenham dúvidas. Bom, vamos lá. Esse daqui, eu acho que é o pior, tá? E esse é o pior e o mais comum, tá? Que é pessoas que são vítimas de inveja. Eu acho que esse é o mais comum, tá? Esse é o mais comum aí, tá? E palavras de maldição. Então, o que acontece? É o que tá acontecendo comigo, tá? Essa daí é o que tá acontecendo comigo. Eu tive ontem e hoje sonhando com perseguição, alguém me perseguindo. Eu sonhava que eu corria, vocês não têm noção. Eu sonhei a noite inteira correndo, uma maratona, sendo perseguida. E aí foi que eu perguntei pro pastor Danilinho, né, o que tava acontecendo, porque foram 2 noites sonhando com perseguição. E ele falou pra mim, ele falou assim, olha, você tá sendo vítima, né, de inveja. Alguém tá invejando a sua vida e lançando palavra de maldição, né, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então se revista, né, cobre a sua casa, faça um propósito de jejum e de oração pra você cobrir. E aí eu tava até falando com a minha mãe, eu tava pesquisando a respeito disso, né? E aí eu me lembrei de Saul. Lembra quando Saul, ele descobre que Davi, né, tá sendo famoso ali, tá ficando famoso, e ali eles até fazem uma música, né, que Saul mata 1000 e Davi mata milhares. E aí o que acontece? Naquele momento entra um espírito na vida de Saul e ele começa a perseguir Davi. Então, quando você sonha muito com perseguição, quando você sente que você é muito perseguido, você é perseguido no trabalho, você é perseguido na família, parece que quando você quer fluir, as coisas vão te impedindo de fluir, é porque você sofre por inveja, tá? E a inveja, ela só consegue ter acesso na sua vida se você tiver uma brecha, tá? E a palavra do Senhor diz que a brecha, a inveja, ela adoece os ossos. Olha que forte.
A inveja, ela adoece os ossos. A inveja, ela suga a energia. Sabe quando você acorda morto de cansado e você nem trabalhou tanto assim? Inveja. Inveja, ela suga assim, ó, completamente a sua força, a sua vitalidade. Você olha no espelho e você fala assim, nossa, parece que eu não dormi há 3 dias. Parece que você tá com olheira. Inveja, tá? Inveja. O sintoma de inveja também é briga do nada. Sabe briga com o marido? Quando é inveja em casamento, olha o que o Espírito Santo me trouxe à memória. Quando é inveja no casamento, sabe quando você e seu marido parece que não estão falando a mesma linguagem? Ah, esse Espírito Santo é lindo. Parece que vocês não... Tudo que você fala, ele se incomoda e vice-versa. Começa umas picuinha meia doida, tipo, nossa, você se incomodou porque ele não deixou comida pra você. Ai, você comeu tudo! Você não deixou nada pra mim, seu morto de fome. E aquele negocinho assim, simples, vira uma tempestade. Seta de inveja no casamento, tá? Então, a gente começa a ter sintomas quando a gente tá sendo atacado por inveja. Brigas ridículas, coisas ridículas, que nem tem motivo pra brigar e você acaba brigando. Então, isso pode ser sim um sintoma de inveja na sua vida, tá? A inveja, pra mim, a inveja e a questão das emoções é a pior, tá? Ela realmente, ela suga mesmo as nossas energias, tá bom? Obra de feitiçaria de macumba. Como eu falei pra vocês, aqui eu falei a questão familiar, tá? Da área familiar. Se você tem alguém na sua família que você sabe que é dessa área, você tem que se cobrir mais. Você sempre tem que fazer um jejum de proteção pela sua casa, pela sua vida, tá? Principalmente se você era entregue a uma entidade. E aqui é sobre obra de feitiçaria e macumbaria. Deixa eu falar algo pra vocês. Às vezes, a gente ora em alguém e a gente fala assim, olha, eu vejo uma obra de feitiçaria na sua vida, eu vejo uma obra de macumbaria na sua vida. Automaticamente você vai falar assim, nossa, quem é que fez isso pra mim? Né? Você vai falar assim, nossa, eu não faço mal pra ninguém. Eu não brigo com ninguém. Eu quero que você entenda algo. O inimigo, ele não precisa que alguém te odeie, tá? Porque ele próprio já te odeia. Ele não precisa que você tenha amigos ou inimigos no mundo espiritual. Ele já te odeia por si só. Então, ele se manifesta no terreiro, tá? Ele se manifesta no terreiro e ele automaticamente dá o seu nome, dá o seu endereço, tá? Dá todos os aspectos para que faça uma obra na sua vida. Então, não necessariamente alguém precisa ter raiva de você. Então, se você começa a ser atacado por obra de feitiçaria, é o próprio inimigo que está manifestado em alguém e manda fazer isso com você, tá bom? Então, você sempre, gente, isso é a base do cristianismo, tá? Principalmente se você é de uma igreja que é de área de cura e de libertação. Você precisa jejuar pela sua vida e você precisa quebrar a obra de feitiçaria, de macumbaria, de encantamento sobre a sua vida. Você precisa fazer isso. Todos nós precisamos, porque sempre vai ter alguém que vai fazer e vai desejar o nosso mal. Amém? Glória a Deus. Pastora, como eu sei que alguém tá fazendo alguma coisa pra mim? Você pode sonhar. Você pode sonhar que você tá no terreiro, ou você pode sonhar que você vê uma mulher de branco, toda de branco, tá? Isso é um sonho bem comum. Você pode... Tem alguns sintomas na própria casa. Muita formiga. Às vezes começa a empestear de formiga e você não sabe de onde que vem formiga. Formiga também é um sintoma espiritual de obra de macumbaria, tá? Às vezes já aconteceu muito isso, tá? Comigo. Eu vou falar comigo. De sumir peça de roupa. Lá no começo da minha conversão, do nada sumia peça de roupa minha. Gente, eu já vi cada caso de macumbeiro pular portão pra pegar roupa. Vocês não têm noção. Eles fazem até vara de pescar, sabia? Pra pegar roupa do varal. Eles fazem coisas absurdas. Absurdas. Terríveis.
Vira lixo. Vira lixo. É forte. Até animais, a gente tem que orar nos nossos animais, porque eles usam muito animais, tá? Pra atingir animais. Então, vamos lá. E como que eu sei que eu sou vítima de obra de macumbaria? Tem alguns sintomas que, às vezes, na oração de libertação, você sente. Quando você vomita, tá? Às vezes, a gente tá fazendo oração, você vomita na igreja, você sente ânsia de vômito. Às vezes, você tá aqui numa aula, a gente tá falando sobre isso. A sua mente começa a ficar tonta. Sabe quando você fica com a cabeça tonta? Parece que você tá tendo vertigem. Pode ser um sintoma de obra de macumbaria, tá? Sente ânsia de vômito. Pessoas que sentem muita ânsia de vômito na hora da oração de libertação, ou pessoas que chegam a vomitar, são pessoas que são muito atacadas, tem brechas, e por conta de ter brecha, a macumba pega, tá? A macumba não deveria pegar em crente, mas pega em crente que tem brecha e legalidade. Pega sim, tá? Pega. Uma coisa, gente, uma coisa que é claro que tem bastante gente aqui, tá? Que tá iniciando aqui com a gente, tá? Mas quem já faz um tempo aí que tá na igreja, gente, isso daqui você não deve deixar passar, tá? É uma coisa que eu falo pra vocês. Você já aprendeu muito comigo e eu espero que você exerça isso que eu vou falar pra você, tá? Pessoas que não oram em comidas, tá? Pessoas que não oram em comidas quando vai comer, não ora na comida que vai comer. E pessoas que não oram, tá? Em tudo que se compra. Gente, isso é uma lei no mundo espiritual. Tudo que você compra antes que entre na sua casa, você precisa orar. Você precisa orar. Você não pode permitir que nada entre na sua casa sem que você ore. Você está dando uma brecha pro inimigo entrar na sua casa. Quando você não faz isso. Você precisa orar e consagrar ao Senhor. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Eu tenho uma experiência que eu tive com a minha filha. Eu não era pastora, eu nem tinha ministério ainda. Isso faz muito tempo. Meu filho era recém-nascido. O Arthur, ele era muito perturbado à noite. Ele tinha uma perturbação terrível à noite. O Arthur não dormia à noite. Eu fiquei 3 anos sem saber o que era dormir à noite. O Arthur não dormia à noite. O Arthur era muito atacado à noite. E uma vez eu comprei umas luzes. Eu comprei umas luzes que eu coloquei em cima da cama da minha filha. E eu lembro que eu fui naquele lugar que vende flores lá. Sempre esqueço o nome daquele lugar, gente. Fala aí, Carla. A Carla sabe onde é. Ai. Ceasa. É, isso aí. Eu sabia que ela sabia. O Ceasa. Fui lá no Ceasa, comprei umas lâmpadas e coloquei a coisa mais linda. Gente, a coisa mais linda. Coloquei na cama da minha filha. A cama da minha filha era uma casinha, sabe? Era uma casinha. Aí botei lá. E a minha filha, gente, a Ana Clara, os meus filhos, né? A minha casa, a gente não sabe o que é ter medo de escuro, né? A gente dorme num breu, vocês não têm noção. Eu desligo a televisão da tomada, que nem a luz da tomada da televisão eu gosto. Pra mim tem que... o meu ar-condicionado é tampado porque eu não gosto de luz. Pra mim eu tenho que dormir no breu. Então meus filhos foram criados assim, eles dormem no escuro mesmo. E aí o que acontece? A Ana Clara começou a ter ela começou a ter visão. Ela viu uma bruxa. E essa bruxa... E ela nunca tinha assistido nada que tinha representação de bruxa. Ela nem sabia o que era uma bruxa, né? E ela viu uma bruxa e ela me descreveu nitidamente como essa bruxa era. E essa bruxa tava no pé da cama dela. E 3 noites ela ficou sem dormir no quarto. 3 noites. E nisso, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei assim, não. E eu nunca falei assim, ai, frescura, vai dormir no seu quarto. Eu nunca fiz isso. Porque eu sei como o mundo espiritual é. E eu fui uma criança que eu via demônio pra tudo quanto era lugar. Então eu sei como funciona. E aí eu peguei e falei pra minha filha, eu falei assim, dorme no meu quarto, que eu vou dormir no seu quarto. E ali eu lembro que eu deitei na cama dela junto com o Arthur, que também não dormia, né? Que também não dormia. E eu deitei. Isso era 3 horas da manhã.
quando eu deitei na cama, o Senhor falou pra mim, olha pra cima. Na hora que eu olhei pra cima, eu falei assim, já sei a legalidade que eu dei. Eram as luzes. Gente, e o Arthur ficou encantado com as luzes. Ele ficou olhando para as luzes assim, encantado. Tá bom. Peguei o Arthur e ele dormiu. E eu botei no berço dele. Quando eu botei o Arthur no berço dele, eu voltei pro meu quarto. E nisso o pastor tava tendo uma paralisia do sono. Vocês já tiveram? Vocês sabem o que é uma paralisia do sono? E eu vi ele tentando falar. E ele não conseguia. Eu vi nitidamente. Eu sentei do lado dele. Bem na hora que eu sentei do lado dele, ele tava tendo uma paralisia do sono. E eu via que ele ficava assim. Ele não conseguia falar. Com o olho aberto. Ele não tava com o olho fechado. Ele estava com o olho aberto. E aí eu peguei e encostei nele. Na hora que eu encostei nele, ele voltou. Sabe daquele jeito assim? Que destrava? Aí ele falou assim, eu vi uma mulher e essa mulher estava com algo da Ana Clara nas mãos. E aí eu falei pra ele assim, eu já sei o que é. É as luzes. E aí eu fui, né? Tirei as luzes, joguei fora. Nunca mais ela teve esse tipo de acesso. Por quê? Porque tinha algo consagrado dentro da minha casa. E quem tava vendo era minha filha, que era mais sensível no mundo espiritual, né? Criança geralmente sente mais. Então, criança que não dorme à noite, criança que é perturbada, criança que só sabe chorar, criança que fala que vê as coisas, tem alguma coisa na casa? Sim, porque criança vê, tá? Então, crente precisa orar. Gente, o que mais a gente tem, tá? Esses dias mesmo, a gente orou numa moça, que ela vomitou. Ela tinha ganhado um bombom de uma parente dela, consagrado, macumba. Vomitou lá na igreja. Então, cuidado com o que você ganha. Ah, mas fulana é bonzinha, tá? Tudo bem, fulana é boazinha. Mas você não sabe da onde fulana trouxe pra você. Fulana pode ter pegado de um outro lugar. Então, cuidado com roupas que você ganha. Roupa traz energia. Às vezes a pessoa nunca fumou. Aí você ganha uma roupa de alguém que fuma. A energia daquela pessoa vem pra você e você começa a ter desejo de querer fumar, de querer fazer aquilo que a outra pessoa fazia. Então, cuidado com coisas que você ganha, peças que você ganha. Consagre ao Senhor, não tem problema, mas consagre ao Senhor, tá bom? Então, roupas e comidas consagradas, amém? Objetos satânicos em casa, tá? Objetos entram dentro da nossa casa e são portais para que o inimigo entre, tá? Na nossa casa. Eu coloquei alguns objetos, só que eu vou mandar um vídeo para vocês, tá? Eu vou mandar um vídeo para vocês. Cuidado com roupas que tem caveiras, tá? Gente, não tem como se orar nisso. Eu lembro quando eu comecei nessa área da libertação, o pastor amava. Ele veio do rock, né? Ele amava roupa de caveira. Ele amava. E quando eu me converti, eu vou falar algo pra você. Você vai falar assim pra mim, nossa, pastor, é tão difícil ser crente. E eu vou falar pra você. Cada vez mais eu tô percebendo que é muito difícil ser crente de verdade. Cada vez mais eu percebo isso. Eu falo, Senhor, como é difícil ser crente de verdade. E é muito difícil ser crente de verdade. Você pode ser uma crente meia boca. Pode, se você quiser, você pode. Mas você vai sofrer muito ataque. Agora, se você quer ser uma crente de verdade, muita coisa você vai ter que deixar pra trás. Aí você vai falar assim, mas o crente é tudo não. É tudo não. É mais não do que sim, tá? Então, não é fácil ser crente mesmo. E às vezes eu até falo assim, meu Deus, as pessoas devem me olhar e falar assim, nossa, é tudo não, pastora, não posso, não pode. Se você não quer ser atacado pelo inimigo, é não. Não é questão que a gente, às vezes, aparenta, né, que a gente proíbe tudo, mas não é questão de proibição, é questão que a gente sabe o que é o mundo espiritual, como ele age e como ele é tudo do diabo. Tudo, o mundo é do diabo. A palavra do Senhor diz que o mundo já é dele. Então, tudo que tá nesse mundo tá contaminado. E se a gente aceitar, a gente tá se contaminando também, tá? Então, caveira,
não adianta você orar. Tem um copo de caveira, ali é o Exu da morte, tá? E geralmente pessoas que têm muita perturbação na mente, é porque tem algo consagrado ali. Perturbação na mente é por conta do espírito da morte. Então, não adianta. Ataca a mente, vem com espírito de depressão, muitas coisas, tá? Plantas oferecidas, tá? Pessoas que colocam plantas na porta de casa, espada de São Jorge, pimenta, tudo isso abre uma legalidade, tá? Isso é uma falsa proteção. Ao invés de você achar que você tá protegendo, você tá abrindo uma legalidade pro inimigo entrar na sua casa. Trevo de 4 folhas, tudo isso a gente precisa vigiar muito, tá? Que a gente abre uma legalidade no mundo espiritual. Amém? Outra coisa, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Eu preciso trazer isso pra vocês nessa questão, né? Eu sei que aqui todos frequentam a nossa igreja, não vão para outras igrejas, mas a questão de receber oração, né? Posição de mão, pessoas que colocam a mão na cabeça, a gente também recebe, transfere, né? Demônios também é transferidos através de oração. Então, cuidado a lugares que você vai, cuidado, pessoas que orem na sua cabeça, isso é muito perigoso, tá? Pensamentos pecaminosos, tá? Pensamentos pecaminosos. Do nada, você tá assistindo algo, vem um pensamento na sua mente. Lembra que eu falei que pensou, já tá pecando? Você pensou, pastor, eu só pensei. Você já tem que pedir perdão para Deus. É imediato. Porque se você pensar e você não pedir perdão para Deus, o que vai acontecer? Vai abrir uma legalidade na sua vida. E aí o inimigo vai ter o direito legal de entrar na sua vida. Então você pensou, você desejou algo de alguém, você pensou, você teve raiva de alguém, você teve um pensamento pecaminoso, um pensamento de desejo, você precisa repreender, porque já é pecado. Pensou, já é pecado. Amém? Então, isso também é uma seta, uma brecha nas nossas vidas, tá? Bom, aqui eu coloquei a falta de perdão, tá? Mas a falta de perdão já é uma legalidade, tá bom? Então, você não pediu perdão já é uma legalidade. Então, eu vou colocar aqui para você entender. Se sentir ofendido, tá? Ju, desliga seu fone, seu áudio para mim, por favor. Então, o que acontece aqui, tá? Não libera o perdão. Não libera o perdão. Tenho alguém para me liberar o perdão, não libera o perdão. Isso já é uma legalidade. Então, você já tá sendo contaminado. Você já é contaminado pelo inimigo. Então, aqui, lembra que a legalidade, ela é uma porta onde o inimigo já tem o poder na sua vida. Ele já tem um controle e o domínio na sua vida. Amém? Então, você já é influenciada por ele. Agora, a ofensa. Cuidado com ofensa. Fui ofendido. Alguém falou de mim. Às vezes, o inimigo ele faz muito isso, tá, gente? Eu vou falar algo pra vocês. Eu vou me usar aqui como um exemplo, tá? O inimigo, ele vai usar muito, tá? Às vezes, a minha própria vida. Às vezes, ele vai falar mal de mim pra você. Às vezes, ele vai falar, ele vai soprar algumas coisas, algumas mentiras do inferno. Às vezes, ele vai falar assim, ela tá dando indireta pra você, ela tá falando mal de você, ela não tá dando atenção pra você, tá? Ele vai usar muito isso, tá? Por quê? Porque ele precisa te afastar de mim. É óbvio que ele vai tentar fazer isso. Porque se ele te afastar, não vai ter a possibilidade de você o quê? Aprender, não vai ter a possibilidade de você ser liberto. Então, gente, vocês não têm noção. Eu vejo cada coisa. Eu sinto, eu percebo. Quando você começa a buscar o Espírito Santo, tem algo que é muito forte, o que eu vou falar pra vocês. E você tem que estar com o coração muito curado para isso. Chega um momento, um discernimento que Deus dá.
a gente chama discernimento de espíritos, né? Se chama espírito humano, espírito angelical e espírito maligno. Então, quando você já sabe o que está sendo atuado ali, você sabe que é um espírito maligno que está influenciando a pessoa, você sabe que é um espírito angelical que está trazendo uma informação para você, e você sabe também o que é a atuação ali, é um espírito humano, tá? Eu já tive momentos de estar orando e Deus me mostrar o que a pessoa tá pensando ao meu respeito. Eu já tive essa experiência. Eu já tive visão de pessoas sentadas na mesa falando mal de mim. Eu já tive essa experiência. Esses dias mesmo tive essa experiência. Vi nitidamente uma pessoa falando mal de mim. Então, eu entendo que é espiritual e eu não levo pro meu coração. Só que para isso você tem que estar curado. Porque imagine você amar alguém e você saber que a pessoa tá falando mal de você. Não é fácil. Você tem que estar muito curado. E eu vejo, eu sinto e Deus me mostra, tá? Às vezes o Senhor fala assim, ó, o diabo tá falando mal de você para aquela pessoa. E aquela pessoa tá falando mal também. Eu falo amém, Senhor, eu vou orar. Eu vou orar e eu vou entregar. Mas vai chegar um momento que você vai ter tanto discernimento que Deus vai te mostrar nitidamente quem fala mal de você pelas costas, a pessoa que você pode confiar, a pessoa que você não pode confiar. Amém? Eu tenho muitas dessas experiências, muitas. Se Deus não me mostra, Deus me dá sonhos. Eu sonho com a pessoa falando mal de mim. E é batata. Tá bom? Então você vai chegar um momento da sua vida que isso vai acontecer com você. Então você tem que estar curado. Porque você vai falar assim, meu Deus, mas você tem que entender que é o inimigo. Que é o inimigo que tá lançando seta na mente daquela pessoa. E não é fácil. Você vai ter que orar e falar, Senhor, visita aquela pessoa lá. Porque o diabo tá falando mal de mim pra ela. Amém? Glória a Deus. Outra brecha, tá? São choques traumáticos. Sabe quando a gente sofre algum trauma? Ah, eu sofri um trauma, bati o carro. Eu conheço muitas pessoas que sofreram acidentes e não dirigem mais. Param de dirigir. Isso é um trauma. Dentro desse trauma, o inimigo pode usar, tá? Uma brecha. Ele pode deixar você ali traumatizado com medo. E isso ele vai usar como uma brecha para atingir a sua vida, tá? Então, pessoas que sofreram abusos sexuais, ele pode ficar com uma brecha porque ele ficou com um trauma, tá? Pessoas que sofreram roubo, pessoas que foram rejeitados, pessoas que sofreram bullying, tá? Pessoas que sofreram muito bullying podem também ter uma brecha aí no coração, tá? Então, é necessário que você trabalhe nisso para que o inimigo não venha usar isso como uma legalidade na sua vida, para não te deixar frágil. Tem pessoas que ficam muito frágil por conta disso, por conta das suas emoções. Lembra que eu falei das emoções? Aqui também, o trauma entra como as emoções. Então, o que você sofreu, o diabo vai querer usar para que você continue nessa escravidão, tá bom? Outra brecha, gente, essa brecha aqui eu acho que todo mundo sabe, né? Que é brecha de filmes, né? Brechas de filmes, séries, jogos, tá? Brecha de músicas mundanas. Isso todo mundo já sabe. Eu acredito que aqui, todo mundo que está aqui sabe, né? Que o que você assiste, o que você consome, o que você escuta, você está alimentando a sua alma, tá? Então, a partir do momento que você alimenta a sua alma, você está alimentando a sua carne. E você não está alimentando o seu espírito. Então, isso é uma brecha para o inimigo. Esses dias, eu amo assistir documentário. Gente, eu amo assistir documentário. Porque, como eu faço terapia, eu amo entender a mente da pessoa, né? Então, a maioria desses psicopatas, eles foram pessoas rejeitadas por pais e por mães, né? Pais que eram alcoólatras, pais que eram abusadores, pais que eram cometiam assassinatos. Então, eu gosto de entender a mente, né, do ser humano. E esses dias eu tava assistindo alguns documentários. Cara,
Aí eu assisti aí assisti o segundo documentário. Aí até assisti um caso, né, que era brasileiro. Aquilo começou a me dar um negócio na minha cabeça, eu falei assim, não, tá repreendido em nome de Jesus. Parei na hora de assistir. Aí imagine se você não tem esse discernimento, se você não percebe que aquilo pode te contaminar. O que vai acontecer? Você nem vai perceber. E aí daqui a pouco sua mente tá perturbada, daqui a pouco você tá tendo pesadelo, daqui a pouco você tá sentindo algumas coisas estranhas. Por quê? Porque você não vigiou e você ficou viciado. O que a gente... o ser humano... Lembra que eu numa pregação eu trouxe pra vocês algo. Nós estamos num país que é um país idólatra, né? A gente fala que como que é? O Brasil é da padroeira, né? Padroeira quem é? Nossa Senhora da Aparecida, né? Nossa não, deles. Então, nosso país, nós já estamos debaixo dessa idolatria. Já estamos, é uma influência. Eu vou trazer para vocês principados, potestades e dominadores. Vai ser uma aula extraordinária. E o que acontece? Já, né, da gente tá debaixo dessa influência, a gente tem muita probabilidade de ser viciados. A gente fica viciado, a gente idolatra algo. Então, a gente pode idolatrar tudo que a gente vai fazer, a gente vai ficar viciado naquilo. Então a gente começa a assistir uma série, daqui a pouco a gente tá viciado na série. Começa a assistir um vídeo, a gente fica viciado naquilo. Então a gente tem uma tendência muito grande de ser viciado, de se viciar, tá? Por quê? Porque a gente tá debaixo dessa influência. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Vício em trabalho. Esses dias eu e minha mãe, né? Ai, Senhor, é um sarro. Mas, gente, você só percebe isso quando você tá o quê? Sensível com o Espírito Santo. Porque senão você vai se tornar uma rotina pra você. E aí você não vai perceber, entendeu? Vai se tornar algo normal. E aí, quando você vê, você já deu uma brecha pro inimigo atuar na sua mente, tá bom? É isso. É isso. Não são todas as brechas, tá, que eu passei pra vocês, né? Ainda eu tenho 15 minutos. Eu vou trazer alguns sonhos pra vocês que mostram brechas, tá? Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer referências de sonhos. Por quê? Porque o sonho pra mim funciona como um alerta da parte do Senhor, né? E o sonho, ele vai falar muito mais da sua alma e do seu espírito, mais do que você pode imaginar. Porque às vezes, como eu falei pra você, a gente tá tão preso na rotina que Deus, ele permite você sonhar pra você ver que tem algo de errado na sua vida. Então, eu sempre vou trazer um estudo pautado depois, no final, o que o sonho pode trazer como um aviso, uma revelação pra você, tá? O sonho, ele sempre vai mostrar que tem algo errado, gente. Você pode ter certeza absoluta no que eu tô falando pra você. Principalmente vocês que estão debaixo desse ministério, que é um ministério profético. A nossa igreja é um ministério profético. Deus vai usar os sonhos para mostrar as coisas para vocês, tá? Então, como ele mostra muito para mim, ele mostra muito para minha mãe, através dos sonhos, Deus também vai mostrar para vocês. Então, eu quero trazer alguns sonhos, tá? Que representam brechas e ilegalidades, tá bom? Para vocês entenderem e perguntarem para o Senhor, tá? Porque vocês vão perguntar para o Senhor se existe alguma brecha, se existe alguma legalidade, tá bom? Eu vou pedir 2 minutinhos para mim no banheiro, tá? 2 minutinhos. Amém, voltei.
Bom, então vamos lá, tá? Eu vou trazer pra vocês alguns sonhos, tá? De referência. Primeira coisa, gente. Tudo que eu trago pra vocês eu não tiro da minha cabeça, tá? Ai, a pastora tira isso da cabeça dela. Não, eu não tiro isso da minha cabeça, tá? Eu estudo muito, tá? A minha vida é estudar. A minha vida é buscar conhecimento. Eu não paraliso naquilo que eu acho, não. Eu busco, eu peço pro Espírito Santo me revelar. Então, não é sobre o que eu sei, tá? Não é sobre o que eu acho. É sobre aquilo que a Bíblia nos mostra e o estudo, a busca, tá? Por isso que eu falo que hoje eu tenho um método diferente de trazer a libertação na vida das pessoas. Eu trago o conhecimento. Porque isso é a única coisa que o diabo ele não tem o poder de roubar de você, tá? É o que você aprende, o que você recebe de conhecimento. O diabo não consegue roubar de você. É por isso, tá escrito lá em Joel, né? Que muitos perecerão por falta de conhecimento. Muitos irão o quê? Ser destruídos. Muitos irão ser o quê? Vencidos, porque não tem conhecimento. Então, eu bato nessa tecla aí. Antigamente, eu fazia... eu vejo que não funcionou, sabe? Quantas vezes eu fiz pauta de oração? Ah, vamos lá, vamos quebrar o mal. Ia lá fazer oração nas pessoas, de nada adiantava. Nada adiantava. Muitas pessoas estão piores ainda, tá? Piores de quando elas vieram. Por quê? Porque a gente achava assim, vamos lá, vamos quebrar e vai funcionar. Não funciona assim. Então é por isso que você tem que aprender. E você nunca vai saber de tudo. Todas as vezes que eu sento pra aprender, eu percebo que eu nunca sei de nada. Toda vez eu vou precisar aprender, tá? Então, esses sonhos vão ser uma referência, tá? Que pode ser uma brecha na sua vida, ou uma legalidade, uma porta de legalidade, tá? Então vamos lá. Lembra que eu falo pra vocês que toda vez que você sonha com casa, tá? Indiferente de qual casa seja. É a casa da minha mãe, a casa do meu pai, a casa do fulano de tal, é uma casa antiga. Não tem problema. Todas as vezes que você sonhar com casa, significa que Deus está trazendo uma representação sua. Sua. É a sua alma que precisa ser liberta, tá? Então, a casa representa você. Sempre vai representar você. E diferente de qual casa seja, tá? Então, aqui, sonhos de legalidade, de brechas, tá? Casas sujas, casas bagunçadas, tá? Significa que tem algo de errado. Significa que precisa o quê? Fechar brechas, tá? Sonhar com fezes, tá? Ai, sonhei que via muito cocô. Sonhei que via muito no chão. Eu pisava, eu tentava limpar. E quanto mais eu tentava limpar, mais fezes aparecia. Também é legalidade, tá? Sonhar com casas que têm buracos. Sabe quando você olha assim, aí você vê um buraco na porta, você vê um buraco na janela, você vê um buraco no chão. Você sonha com buracos. Significa que tem uma brecha, tá? Significa que tem uma brecha. Muro. Sabe quando você olha pro muro da sua casa e o muro tá destruído? Pastor, onde tem essa referência? Lembra lá de Neemias? Quando Neemias estava reconstruindo o quê? Os muros. Neemias foi chamado para fechar as brechas. Ele foi chamado para reconstruir os muros. Então, muro, tá? Quando você sonha que a sua casa não tem muro, ou que o muro caiu, ou que o muro tá quebrado, significa brecha, tá? Sonhar com a porta meia aberta, tá? Você olha assim no seu sonho, você olha e a porta tá meia aberta, tá com uma frestinha, sabe? Ou você olha, ou você tá fugindo de algo, e aí você tenta trancar a porta da sua casa e você não consegue trancar a porta, nem a janela, tá? Ou às vezes você sonha que alguém vai roubar a sua casa, e aí você vai trancar o cadeado, você vai trancar a porta, você não consegue trancar essa porta. A porta é como se a porta não fechasse, e aí a pessoa conseguisse entrar pela porta, tá? Outra coisa que eu achei bem interessante também, eu não sabia disso, os outros eu sabia, mas esse não, você sonhar batendo em alguém. Sabe quando você sonha que você tá com muita raiva de alguém, você bate naquela pessoa?
mas de bater mesmo, de socar aquela pessoa, sem ter algum motivo, também é uma brecha nas suas emoções, tá? No sonho você tá com muita raiva, a pessoa não te fez nada. Uma coisa é você se defender, outra coisa é você bater sem motivo, tá? Você sentir um ódio tão grande ao ponto de você bater em alguém. É também uma brecha nas suas emoções, tá? Comida estragada. No sonho você vê uma comida estragada, uma comida contaminada, ou você come, você passa mal, tá? Você comeu a comida e aí no seu próprio sonho você começa a vomitar, você começa a passar mal, tá? Isso também é uma brecha, uma legalidade, tá? Sonhar com roupa suja também, tá? Você olha pra você, sua roupa tá suja, sua roupa tá rasgada, ou você tá lavando e as roupas não ficam brancas, as roupas não ficam limpas, tá? Mas sonhar lavando roupa já é outra coisa, tá? O sonho, ele tem muitas características, então, assim, a gente precisa prestar muita atenção. Você precisa ver detalhes, porque por isso que sonhos que são de alertas, eles são sonhos, assim, muito detalhados. Ele é cheio de detalhes. É sonho que Deus tá querendo te falar algo. Então, sonhar com roupa suja. Você olha, você vê que a sua roupa tá suja, ou você cai na lama. Aí, lama já é pecado mesmo, aí você já tá no lamaçal do pecado. Você vai pular. Nossa, tinha uma pessoa que sonhava muito com isso. A pessoa, ela ia... Gente, ela sempre sonhava com isso. Eu lembro que ela sempre me falava. Ela ia pular um brejo e ela caía dentro dele. Ou ela tirava o sapato pra passar pela rua. A rua não tinha asfalto, a rua era de lama. E ela sujava os pés. Pecado. Aí já é pecado, tá? Sonhar com água suja. Sonhar que você vai lavar sua casa e a água sai suja, pecado. Aí já é pecado, tá? Aí já é pecado mesmo. Tudo que você vê de água suja, de lama, ou você sonha até com porco. Porco é pecado mesmo. Aí porco é coisa suja. Então, aí, o que eu falei do ladrão, né? Geralmente a pessoa vai roubar a sua casa e ela consegue entrar na sua casa. Brecha, ilegalidade, tá? Bom, é isso, tá? Esse daí é os sonhos. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Tenho 8 minutinhos. O que eu vou trazer pra você agora? Sintomas, tá? Eu vou trazer os sintomas pra você de legalidade de brecha, tá? E também, lembra que eu falei pra vocês? Isso daqui não representa apenas brecha, mas pode representar também contra-ataque, tá? O que significa isso, pastora? Vou dar o meu exemplo, tá? Você tá guerreando no mundo espiritual. E quando você guerreia no mundo espiritual, é natural. Numa guerra, você não tem uma pessoa não vai lutar contra a outra. É a mesma coisa. Então, eu estou lutando no mundo espiritual. E quando você luta por algo do mundo espiritual, você pode ter sintomas, tá? Que a gente chama contra-ataque. Retaliação é quando você tem uma brecha e o inimigo consegue te retaliar. Então, você fica de cama, você fica mal, você fica doente. Isso se chama retaliação. Retaliação é quando você tem brecha, tá? Então, você ora por alguém e aí você fica de cama, brecha, tem que tratar alguma área da sua vida, tá? Não é normal. Se você ora por alguém e você fica mal, tem brecha. Então é melhor você não orar, tá? Então vamos lá. Pra mim é a mais comum, tá? Essa primeira que eu vou falar pra vocês é alguns ataques que eu vou trazer pra vocês. Se uma pessoa tá debaixo de uma brecha, o que ela sente, tá? O que eu vou trazer pra vocês é o que ela sente, se tem brecha ou legalidade aí na sua vida, tá bom? A primeira coisa, ela sente muita confusão mental e emocional, tá? Como eu falei pra você, pessoas que são muito inconstantes, tá? Pessoas que sofrem muito nessa área. Dificuldade de pensar com clareza, tá? Dificuldade, isso eu sinto muito no contra-ataque. E eu sinto muito isso no contra-ataque. Ontem mesmo, a gente levantou uma oração de guerra, né? No mundo espiritual. A gente foi ontem fazer a oração lá na igreja, derrubando os altares. E eu tava tendo essa sensação. E eu já sei, tá? Pra você ter noção. Quando eu tô sendo contra-atacada no mundo espiritual, eu já sei como eu sinto. Eu sinto na minha mente. Então, eu tenho dificuldade de pensar com clareza. É como se a minha mente... Sabe quando você toma um remédio e você fica meio que dopada? Essa é a sensação que eu tenho quando eu tô sofrendo uma batalha espiritual, tá? Só que aí é só me levantar, faço uma oração de guerra, acabou.
Acabou. O sintoma vai embora na hora. Só que eu estou recebendo uma seta. Então, eu já sei como que funciona. Eu já sei o mundo espiritual. Mas isso daqui eu tô falando de brecha, tá? De brecha. Quando você tem uma brecha na sua vida. Então, você tem dificuldade de pensar com clareza. Você tem uma sensação de névoa na sua mente. Gente, tem pessoas que eu sento pra conversar. Isso tem acontecido muito, tá? Eu sento com alguém pra conversar, a mente da pessoa viaja. Eu olho pra pessoa, a sensação que eu tenho é que ela está numa hipnose. E aí eu falo pra pessoa, você não tá conseguindo prestar atenção no que eu tô falando, né? E ela fala, não tô conseguindo prestar. Significa que tem muita brecha e muita legalidade, tá bom? Então, você tá sentado pra conversar com alguém, a pessoa viaja. É como se sabe quando você para e fica olhando pra algo? Acontece muito isso, né? Às vezes você tá com o seu olho assim, aí você tá ouvindo tudo que tá à sua volta, mas você não consegue prestar atenção. Vocês ficam assim? Vocês ficam? Vocês sabem o que eu tô falando? Quando você fixa seu olhar em algo, e aí você não consegue sair, a sua mente viaja. É isso que uma pessoa fica. Que é essa sensação de névoa na mente, tá? Você fala com a pessoa não consegue prestar atenção no que você tá falando. Isso é porque tem brecha, tem legalidade. Nem adianta orar, tá? A pessoa tem que fechar a brecha e a legalidade. Porque não adianta a gente orar. Não adianta. Porque volta. E principalmente se você vai falar a respeito, você vai dar uma instrução, você vai falar algo pra ela. O que ela tem que fazer, ela não consegue prestar atenção. É um negócio muito louco. É uma hipnose. Exatamente uma hipnose. Um dia eu vou mostrar isso pra vocês. Vocês vão ficar chocados. Desânimo repentino sem motivo. Vozes internas de autodepreciação, né? Vozes que você fica ouvindo na sua mente, ou primeira ou terceira pessoa, tá? Ai, você não presta pra nada. Ai, você é um inútil. Ai, você tudo que você faz errado, tá? Isso daí pode se tornar uma brecha na sua mente, tá? Sinal espiritual, a mente perde o alinhamento com a verdade, tá? Então, isso é a verdade na sua vida? Que você é um inútil, que você não presta pra nada? Isso é uma verdade? Não é. Mas você escuta tanto que você começa a aceitar. A partir do momento que você aceita, aí se torna uma brecha, tá? Ataques constantes na área emocional. Tristezas fortes sem causa. Raiva fora do normal. Irritabilidade incomum. E oscilação, é isso que eu tô falando pra vocês. O alto e baixo das emoções. Oscilações emocionais intensas ou contínuas. Um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. Um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. Isso é brecha, isso é legalidade pro inimigo atuar nas suas emoções, tá? O inimigo encontrou espaço nas suas emoções. Não sou eu que tô falando, tá? É o estudo. Tá até aqui, se vocês quiserem, eu mando pra vocês. Então, o que acontece? O inimigo, ele encontra o quê? Um espaço nas suas emoções. Então, cuidado com essa queda de emoções, tá? Quebra, já tô no terceiro. Quebra de proteção espiritual, tá? Aqui é quando você deu alguma legalidade na questão de objetos, tá? Quando você colocou algo dentro da sua casa contaminado, tá? Que você não orou, ou que você assistiu, que você abriu uma porta de legalidade, tá? Pesadelos frequentes, sensação de peso no quarto, tá? Quando você sente, tá, que o seu quarto é um lugar pesado, sobressaltos noturnos, opressão e medo. Gente, não é normal. Medo não é normal. Pastor, eu tenho medo do escuro. Pastor, eu tenho medo. Isso não é normal. Isso não é normal, tá? Medo não é normal. Nenhum tipo de medo é normal. Tem alguma coisa de errado. Ai, eu pego muito o povo na mentira. Ai, como eu pego as pessoas na mentira, vocês não têm noção. Mentira pra mim é a coisa mais fácil de pegar alguém. Ah, não, eu deixo pra mim conseguir ir no banheiro à noite. Mentira. Tá mentindo pra você mesmo, tá? Então, isso daí é uma brecha para o inimigo ter legalidade na sua vida, porque você tem medo, você tá fortalecendo ele. Tudo que é negativo, quero que vocês prestem atenção, tá? Tudo que é baixa frequência, tá? Tudo que você cai, a sua frequência cai. O inimigo se alimenta daquilo, tá? Então, tudo que ele percebe que você tá triste, que você tá chorona, que você tá irritada, que você tá com medo, que você tá... Tudo é frequência baixa. Quando é frequência baixa,
tá? O que ele vai ganhando força, tá? Ele vai ganhando força. Ele vai ficando mais resistente. Então, isso você tem que levar para sua vida. Não baixe a frequência. Pastora, mas eu tenho que estar todo dia bem? É impossível você estar todo dia bem. É impossível. Ninguém tá todo dia bem. Tem dia que você acorda, principalmente nós que somos mulheres, que temos o quê? TPM. Mas existe algo que tem até na terapia, que se chama o quê? O autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Então, aquele dia que você tá estressada, eu já falo pro meu marido, olha, hoje eu não tô bem. Ele já sabe. Hoje eu não tô bem. Então, tudo ao seu redor vai ter o quê? Um motivo maior. Então, você tem que vigiar. A palavra do Senhor diz vigiai e orai. É vigiai e orai. É todo um instante. Orai sem cessar. Não é só na hora que você quer alguma coisa da parte do Senhor. É todo momento. Você tem que orar. Então, tudo que está à sua volta vai ser propício para que você abra uma brecha. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Por quê? Porque o diabo ele só quer uma brechinha. Só isso. Lembra que o diabo ele fica ao nosso derredor buscando uma brecha para que ele possa te tragar. Só isso que ele precisa, tá? Então, opressão e medo, tá? Sinais de portas abertas no reino espiritual que permitem ataques, tá? Então, vigiem, porque se você tá sofrendo isso, é porque tem legalidade aberta, tá? Gente, e eu falo muito isso para mulheres que não têm maridos que são cristãos, tá? Gente, felizmente, isso daqui que eu falei para vocês agora, que que é o terceiro, quebra a proteção espiritual, vou falar algo para vocês, minhas amadas do Senhor Jesus Cristo, isso é o que mais vai acontecer com vocês, tá? É o que mais acontece. Sensação de peso no quarto, opressão e medo, é o que mais acontece por conta da legalidade do outro, tá? Por ser uma carne só, por ser uma carne só, por ser uma carne só, por ser uma carne só. Você tá lascada também. É a grande realidade, tá? Demorei muito pra entender isso daí, mas é a grande verdade. Pecados que voltam, tá? Pecados que você peca e depois você volta. Vícios que as pessoas não conseguiam mais largar, padrões que voltam do nada, desejos descontroláveis e sensação de escravidão espiritual. Isso daqui vem, tá, com pessoas que têm parentes. Lembra que eu falei pra vocês? Parentes que mexem com macumba ou pessoas que acabam sofrendo, né, pela brecha. A pessoa recebe a macumba pega, a feitiçaria pega, a pessoa já tinha largado, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, a pessoa já não escutava mais música do mundo. Aí daqui a pouco começa a dar um desejinho de dançar, um desejinho de fazer algo que ela já estava liberta. Isso significa que alguma brecha, tá? Pegou ela e aí tá querendo voltar. Às vezes uma roupa curta, às vezes, ou não foi liberta ainda, tá? Não foi liberta e volta, tá? Então, desejos descontrolados, coisas que você já era liberta, voltou. É porque tem brecha, é porque tem legalidade. Deixa eu falar algo pra vocês. Quem é liberto de verdade, quem é liberto de verdade, ele abandona as práticas que ele fazia, tá? Não tem essa. Não tem essa. Abandona, larga, não volta mais. Não volta pro Egito. Quem saiu do Egito não volta mais pro Egito, tá? Se volta é porque nunca foi liberto, nunca conheceu Jesus de verdade. Se você fica mexido, ou é pelo pecado que te influencia, né, através do marido, porque o que tá nele passa pra você, e às vezes dá um desejinho de voltar pezinho pra trás, isso daí pode contaminar também, tá? Então isso daí pode ser que você tenha desejo, mas quem é liberto de verdade não volta às práticas antigas, não volta. Se é liberto uma vez, acabou, tá? Não volta mesmo. Isso daí é uma convicção pro resto da sua vida. Então, esse que eu falei pra vocês são pecados, tá? Que voltam. Isso daí é sinal que a legalidade foi dada pela própria pessoa, tá? Então,
você abriu uma porta para o demônio entrar, tá? Desânimo espiritual. Isso daqui acontece muito, tá? Dificuldade em orar, mente dispersa durante a oração, falta de vontade de adorar ou ler a palavra e sensação de distanciamento de Deus, tá? A chama espiritual começa a apagar. Quando tem brecha, tá? Quando você tem uma brecha ou uma legalidade, isso daqui acontece muito. Uma dificuldade muito grande de orar, uma mente dispersa durante a oração, uma falta de vontade de adorar ou até vontade de nem ir para a igreja. Isso acontece muito, tá? Tá acabando. Portas financeiras fechadas sem explicação. Às vezes, acontece também quando se tem porta ou legalidade aberta, na área financeira, tá? Então, do nada você começa a perder, do nada começa a acontecer várias coisas, começa a quebrar várias coisas, do nada começa a ter ataques, tá? Aonde era estável. Nossa, eu nunca tive problema, né, com isso, e aí você começa a ter problema, também é uma legalidade, tá? Isso pode ser uma desobediências ou acordos errados, tá? Às vezes você fez algum acordo, às vezes você aceitou algo que não era pra você ter aceitado, tá? Isso acontece muito, tá bom? Relacionamento em caos repentino, brigas do nada, frieza espiritual, rupturas inesperadas, contenda, inveja e ciúmes. Sinal que o inimigo está se aproveitando de portas abertas para gerar divisão, tá? Então, brigas que acontecem do nada, lembra que eu falei pra vocês, no casamento, frieza emocional, né? Rupturas inesperadas, contendas, invejas ou ciúmes, tá? Isolamentos e fuga, desejo de se afastar. Isso daqui acontece muito, tá? Geralmente o inimigo, lembra que eu falei pra vocês que o inimigo, a primeira coisa que ele faz é falar mal, né? Os seus pastores, para que você venha falar mal deles, para que você venha duvidar deles, para que você venha o quê? Ter um sentimento de tipo assim, estão falando pra mim, estão me apontando, estão me julgando. Por quê? Porque ele precisa que você se afaste. Gente, eu vou falar algo pra vocês, do fundo do meu coração. E o que eu vou falar pra vocês é debaixo de uma maturidade espiritual e debaixo de uma visão espiritual. Quando alguém está com brecha ou legalidade, a pessoa, ela me evita, tá? Ela me evita. E isso daí é uma coisa muito espiritual. Não é de você, não é de mim. É o próprio espírito maligno que faz isso, tá? Então, eu já até sei. Porque a pessoa se afasta. O inimigo começa a soprar coisas na mente da pessoa ao meu respeito. Porque ele quer o quê? Que a pessoa, aqui ó, desejo de se afastar de todos, sentimento pesado em ambientes de oração, tá? Vontade de abandonar a igreja. Olha isso. Olha isso. É isso que ele faz, tá? Então, isso daqui já é o sintoma. Olha o que tá escrito aqui. O inimigo trabalha para separar a pessoa do corpo. É isso? É a pastora que tá falando? Não é a pastora, é o estudo que tá falando, tá? Isolamento e fugas. Então, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer desunir o corpo, tá? Ele vai querer afastar o corpo. Você consegue fazer alguma coisa sem seu pé esquerdo? Você consegue? Não, né? Você precisa do seu pé esquerdo para você andar. Você não precisa da sua mão direita ou do seu dedo. A gente acha que às vezes um dedo não faz falta. Todos os membros do nosso corpo fazem falta. E o inimigo, ele vai querer o quê? Deslocar aquele membro, tá? Aumento de acusação e culpa. Sensação intensa de condenação. Pensamentos repetitivos de fracasso. Vergonha fora do comum. Incapacidade de se perdoar. Sinal. O acusador ganhou terreno, tá? Aí aqui a gente já tá falando de algo mais profundo, de algo quando o inimigo, ele já consegue entrar mesmo na mente da pessoa, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, tem pessoas que começam a perceber, tá? Tem pessoas que elas começam a ver que tem algo de errado nela. Então, ela começa a ver que ela tá mais fraca. Ela começa a ver que ela tem uma sensação que ela quer buscar o Senhor, mas ela não tá conseguindo sozinho, tá? Isso é algo que ela começa a perceber, tá? Isso é
um sinal que o Espírito Santo está trazendo um alerta para aquela pessoa. Então, ela começa a se sentir deslocada na igreja, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção nesses sinais, porque esses sinais eles vão acontecendo, tá? Então, ela começa a se incomodar com as coisas na igreja, ela começa a ver coisas aonde não tem, tá? Ela começa, como eu te falei, a não querer ser tão próxima, ela não quer fazer tão, ela não quer ter união com o corpo, ela começa a querer se afastar, tá? Isso é o lugar onde o inimigo já ganhou território. Isso daí é um momento que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o inimigo vai querer trabalhar nessa área, tá? Isso acontece muito, muito. Quando o inimigo, ele começa a te afastar, é porque ele quer ganhar o território, tá? Então isso é uma perspecção, é algo que a gente precisa estar muito atento nas obras do inimigo. Você tem que conhecer o seu adversário, tá? Você tem que saber exatamente como ele trabalha, quais são as estratégias dele, como ele funciona, o que ele faz para te atacar, o que ele faz para lançar na sua mente. Você tem que se conhecer e conhecer o seu adversário a um ponto daquilo que ele fazer para você não seja mais uma surpresa. Nossa, de novo isso. Faz da outra forma, que dessa forma já não dá mais certo. Você tem que conhecer o seu adversário, porque senão a gente não vai conseguir vencer ele. Amém? Glória a Deus. Bom, essa é a aula, amém? Que eu queria trazer para vocês. Eu quero estar sempre postando aí, em nome de Jesus. Não sei se eu vou ter tempo, né? Porque agora em dezembro a gente começa a trabalhar, né? Apesar que eu não marquei muitos cílios, justamente por conta disso, né? Porque eu tenho ainda algumas coisas para fazer na igreja. Então, eu vou ver se eu consigo marcar algumas aulas ainda para deixar gravada aqui. Também para colocar lá no meu canal do YouTube, porque eu não quero que só vocês sejam abençoadas. Eu quero que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Porque eu falo por mim, tá? Hoje eu busquei muito... Hoje eu fui buscar muito esse conteúdo, tá? De brecha, porque a gente esquece, tá, gente? Eu já dei aula sobre isso, mas a gente esquece. Esquece, eu principalmente esqueço. E você acredita que eu quase não encontrei falando sobre isso. E eu falei assim, meu Deus, eu vou gravar porque eu preciso, né? Alertar outras pessoas, porque isso acontece muito, muito nas nossas vidas. E eu percebo que as pessoas, elas não se preocupam com isso, sabe? As pessoas, elas não querem entender como o inimigo trabalha, não querem entender como o nosso adversário, ele tem as estratégias dele, porque o diabo, ele tem as estratégias deles, e ele é muito bem estrategista, né? E a gente precisa entender como o nosso adversário, ele trabalha, ele planeja para nos atacar, amém? Então, todas as vezes que eu trago esse estudo para vocês, é uma forma de lembrar e de aprender ainda mais, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque todas as vezes eu aprendo mais do Senhor. E é por isso que o inimigo, ele vai sendo derrotado nas nossas vidas. Para a glória de Deus. Não é nada sobre mim. Eu não tenho nada, absolutamente nada para te oferecer. Tudo que eu faço é buscar, e buscar muito, muito mesmo. A minha vida é buscar, é estudar, para que eu venha vencer o inimigo da minha alma. Então façam isso também. Busque, sabe? Busque conhecimento, porque é só assim que a gente vai vencer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para finalizar? Em nome de Jesus. Mãe, ora aí, por favor. Mãe, acabei de ouvir a voz dela aqui embaixo. Tabata, ora então, para finalizar, por favor. Calma aí, rapidinho, só Tá vou lá bom. no quarto. Meu Deus.